partir de 1750, a expansão geográfica havia rompido os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. No período colonial, os fatores que mais contribuíram para a referida expansão foram. Então, a gente está vendo ali que a expansão geográfica do nosso território, naquele momento ali, em 1750, ele foi rompido, né, por um fato, ou fatores, né, que ajudaram naquele período da colônia. 1750, né, mais ou menos a época das entradas e bandeiras e a descoberta de ouro e pedras preciosas, principalmente na região de Minas Gerais. Vamos ver se tem alguma resposta que me leva a isso aí. Criação de gado no Vale do São Francisco e desenvolvimento de uma sólida rede urbana. Criação de gado ali naquela região até teve, mas assim, não foi grande coisa, mas teve. Mas sólida rede urbana, desenvolvimento de uma sólida rede urbana, não. Apresamento do indígena e constante procura de riquezas minerais, essa daí tá me cheirando, tá correta, né? Porque eles iam capturar índios, né, para ser escravos, e também em busca de riquezas minerais para poder abastecer economicamente tanto o país quanto a colônia, né? Então essa daí é a mais correta, mas vamos ver as outras. Cultivo de cana-de-açúcar e expansão da pecuária no Nordeste? Não foi esse exatamente o fator naquele momento, né? Até porque a cana-de-açúcar já tinha entrado em decadência naquele momento. E a cana-de-açúcar era plantada mais ao litoral. Ação dos donatários das capitanias hereditárias e guerra dos emboabas? Também não tem muita relação, não. Incremento da cultura do algodão e penetração dos jesuítas no Maranhão? Também não tem nada a ver. 1750 foi a época de buscas de riquezas minerais no país. E a interiorização dela também em busca de escravos, né, de indígenas escravos. Então, essa questão a gente fica com a letra B de bola e a gente pode passar para a próxima questão. Observe o mapa a seguir, verificando os pontos extremos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Um desses pontos, extremo leste, é a Ponta de Seixas, localizada na cidade de João Pessoa, Paraíba. Então, o que ele está falando é essa área aqui, né? Aqui no Ponta de Seixas, que está para leste. Essa questão é bem tranquila. Com base nas informações, é correto afirmar que a demarcação de um ponto extremo é importante por quê? Ou seja, ele falou um negócio ali e ele quer saber uma outra coisa, né? Vamos pensar assim, que seria... Para que é importante a gente marcar pontos extremos num país? Ou num território, ou qualquer lugar? Valoriza a questão socioambiental da área? Não tem nada a ver, né? Ele está falando mais de mapeamento. Não tem muita relação com essa questão de valorizar a questão socioambiental, num primeiro momento, é claro. Amplia as relações sociais. Pô, eu marcar um ponto no mapa vai ampliar as relações sociais? Acho que não tem muita relação com isso não, né? Lugar, espaço turístico, ecológico, não. Facilita o geoprocessamento cartográfico, demarca o território, pode transformar esse ponto em espaço turístico no futuro. Sim, por que não? Né? Tem muita gente que vai para Greenwich para tirar aquela foto de um lado e do outro da linha de Greenwich, ou vai para onde passa a linha do Equador e tira foto, estou em 2 hemisférios ao mesmo tempo, né? Tem isso também. Então, a letra C está correta. Melhora as condições socioeconômicas da população residente ao marcar um ponto? Não tem muita relação com isso, não. Estabelece as demarcações necessárias à elaboração dos mapas georreferenciados. Olha, esse ponto até que está certo, mas melhorar a condição socioeconômica da população residente naquele ponto, às vezes posso marcar um ponto no lugar e não ter visitação nenhuma. Isso não tem nada a ver. Define a seleção dos pontos turísticos, estabelece a localização de portos e aeroportos, define os tipos de rodovia federal, estadual, municipal. Também não tem relação com nada disso. Ele está querendo saber mais para que serve esse ponto. Para marcar os extremos, facilitar a questão do geoprocessamento, tá? No caso da formatação, a construção de mapas, tá? Vai demarcar o território e possivelmente transformar esse ponto em um espaço turístico, o que não quer dizer que vai ser transformado em ponto turístico, né? Ele pode transformar esse ponto em espaço turístico. Tudo bem?
11. Considere as seguintes afirmativas sobre impactos ambientais em 3 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Primeiro, possui uma formação vegetal muito densa, com grande biodiversidade. Possui o maior número de espécies ameaçadas do Brasil devido, entre outros, à exploração madeireira, às monoculturas de exportação e à expansão urbana. Devido ao intenso desmatamento em suas encostas, são intensos os processos erosivos e frequentes os deslizamentos de terra nesse domínio morfoclimático. Bom, como ele está falando aqui, vamos prestar bem atenção. Vegetação muito densa, com grande biodiversidade. Se você leu até esse pedaço, você de repente pode imaginar amazônico, né? Diversas espécies ameaçadas, também. Exploração de madeira, também. Monocultura de exportação, já nem tanto na Amazônia, mas você vai encontrar isso na Mata Atlântica, ou mares de morro, né? Que abrange o domínio morfoclimático, mares de morro. Expansão urbana, pronto, mares de morro. E aí, por conta do desmatamento dessas encostas, a gente tem processos erosivos. Encostas a gente vai encontrar nas mares de morro, né? Deslizamento de terra nesse domínio morfoclimático. Então, ele está falando mares de morro. A gente já vai poder olhar aqui, a única que tem mares de morro como primeira seria a letra C. Mas a letra B fala Mata Atlântica, né? Então, a gente pode confundir um pouco essa daí. Mas vamos ver as próximas aqui. Nas bordas desse domínio, caracterizado pelo relevo de planícies, depressões e baixos planaltos, localiza-se a maior parte do chamado Arco do Desmatamento, uma área cujas atividades econômicas ligadas à extração madeireira e à abertura de novas áreas para agricultura e pecuária vem acarretando intenso processo de queimadas, desflorestamento e intensificação dos processos erosivos. Bom, ele só pode estar falando aí da região amazônica. Por exemplo, vamos ver aqui. Relevo de planícies, depressões e baixos planaltos, a gente vai encontrar realmente na área do domínio amazônico. Tá? Se você pegar o mapa de classificação do relevo do Jurandir Ross, você vai encontrar, né, boa parte dos relevos ligados a planícies, depressões e baixos planaltos ali. Até no mapa que tem nos livros didáticos, você vai achar como amarelinho ou marronzinho, né, pintado ali com as numerações, e você pode olhar ali na legenda do mapa cada um deles. O arco do desmatamento, né, por conta das atividades de extração de madeira, expansão de agricultura e pecuária e queimadas, desflorestamento e tudo isso que ele está falando aí, é do domínio amazônico. Então a gente já matou a questão, é a letra C, né? Não tem outro que tenha essa sequência. Mas vamos tirar a prova dos 9 aqui. Na terceira fala o seguinte: esse domínio tem sofrido o maior dos impactos ambientais no contexto brasileiro, com a expansão da monocultura canavieira e da soja. Embora tenha sido declarado um dos principais hotspots brasileiros, 57% de sua área original já estão desmatados. E se o ritmo de desmatamento de sua vegetação não diminuir, até 2030 essa formação poderá ter desaparecido. Então ele está falando aqui principalmente, vamos ver os termos que ele usa, né? Tem sofrido o maior dos impactos ambientais no contexto brasileiro, com a expansão da monocultura canavieira e da soja. Principalmente da soja, a gente vai encontrar a expansão na área do centro-oeste, onde está localizada a vegetação de cerrado. Como ele fala ali, né, os hotspots brasileiros, 57% da sua área original já está desmatada. Esse hotspot seria uma área que eles prezam, né, na questão de conservação, etc. e tal. E o ritmo de desmatamento, né, que ele fala que essa vegetação até 2030 vai ter desaparecido, né? Mas a questão toda que ele já indica ali, né, da plantação de soja você já imagina logo centro-oeste, domínio morfoclimático, cerrado. Você já mata aí a questão. Então, essa daí a gente fica com a letra C. A questão é grande, pode assustar, mas não é difícil, tá? Foi uma questão aplicada na SpaceX, que está muito relacionado com aquilo que a gente estuda também para a ESA, tá bom? Então, número 11, letra C, próxima questão. A 12, outra questão da SpaceX para a gente estudar. As chuvas torrenciais de verão, denominadas chuvas, são caracterizadas por serem precipitações breves,
mas violentas, que ocorrem na maior parte do território brasileiro. Essas chuvas estão associadas ao deslocamento da zona de convergência intertropical, a ZCIT, para a formação central da América do Sul, entre os meses de setembro e março, fazendo com que a massa Tananã expanda-se para Bolívia e Brasil Central, chegando a atuar sobre São Paulo, provocando chamados aguaceiros de verão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima. Bom, ele está falando de tipo de chuva, né? Então, quais são os tipos de chuva que a gente conhece? Chuva orográfica, ou chuva de relevo, que é aquela que acontece mais ao litoral do país, que é aquela chuva onde as massas de ar que se formam pela evaporação dos oceanos, elas se deslocam para o continente e elas podem encontrar uma barreira de relevo, né, uma barreira orográfica, e elas vão acumulando ali até a hora que a umidade relativa do ar fique muito grande e precipite, vai chover. Não é esse tipo de chuva que ele está falando. Tem a chuva frontal, que é o encontro de massa de ar quente com a massa de ar frio, que vai então condensar e formar chuvas. E tem a chuva convectiva, ou chuva de verão, né, que é o que ele está querendo saber ali. Essas chuvas torrenciais de verão, que podem ser chamadas também de chuvas convectivas. Que como que ela funciona? Imagina, né? Massa de ar quente sobe no dia de verão, ela lá nas camadas mais altas, ela vai encontrar o ar frio, vai ficar mais denso e vai descer. E aí ela vai acender de novo por conta do ar quente que está subindo, ela vai subir e vai descer. Fica nesse movimento de sobe e desce o dia inteiro. Chega no final do dia, formou uma grande massa de chuva, né? Uma grande nuvem, muitas das vezes localizada, que no final do dia vai precipitar, né? Vai ser aquela chuva violenta, aquele aguaceiro, né? Que São Paulo conhece muito bem. Aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, também é bem constante. E vai precipitar. Quando acaba essa chuva, o céu se abre, está tudo bonito novamente. Então, o que ele está querendo saber, nessa primeira lacuna, é a chuva convectiva. As únicas que têm chuva convectiva vai ser a letra A e a letra C. Agora vamos ver o restante que ele fala, né? Essas chuvas estão associadas ao deslocamento da ZCIT, né, que é a zona de convergência intertropical, para a área central da América do Sul, entre os meses de setembro e janeiro, fazendo com que a massa, né, essa ZCIT, ela se forma mais próxima dali da parte norte do Brasil, né, e vai ter, essa massa que ele está falando vai ter maior atuação nos meses de setembro e março, né? E qual é esse tipo de massa que se forma mais próximo da zona norte do nosso país, né? Da área norte ali? Seria massa equatorial continental, a MEC, tá? Só pode ser a massa equatorial continental exatamente porque, como ele está citando ali, ó, Bolívia e tal, é a área onde você vai encontrar a parte, né, ou partes da floresta amazônica. E se desloca aqui para o Brasil central, né? Só pode ser a massa equatorial continental. Não pode ser a atlântica porque Bolívia está bem longe do Oceano Atlântico, né? Até onde a gente sabe. Mas e ela vai ter uma maior atuação nos meses de setembro e março, que é exatamente quando a massa polar atlântica vai perdendo a sua força, né? Vai chegando então a primavera e verão, a massa equatorial, a massa polar atlântica, ela deixa de atuar um pouco mais no território brasileiro e a MEC, né, a equatorial continental, ela se desloca por vários pontos do país com mais intensidade. Então, essa daí a gente completa com convectivas e equatorial continental MEC, letra A, e a gente pode ir para a próxima questão. O Brasil apresenta estações intermodais que tornam as transferências de cargas mais eficientes e menos custosas. As estações intermodais se referem a ou às... Bom, o que é um transporte intermodal? É quando você consegue interligar
transportes distintos. Por exemplo, se a gente for pensar aqui no trajeto de uma mercadoria que venha da Europa para o Brasil. Então, possivelmente, essa carga, né, ela passa por um transporte ferroviário, depois ela pode passar por um transporte aeroviário ou hidroviário, né, de navios que podem chegar aqui no país. Ela vai chegar ou no porto ou no aeroporto. Essa carga ela pode ser colocada em um caminhão rodoviário ou num trem que seja, ou se de repente estiver falando de outros pontos do país, numa hidrovia, e talvez vai chegar na casa da pessoa, né, ou no lugar que ela tiver o destino, de caminhão rodoviário ou sabe-se lá o que. Ou seja, há uma interligação entre os modais de transporte. Então, o que ele fala aqui dessas estações intermodais seria em relação à interligação dos transportes, tá bom? E a única alternativa que fala sobre isso, mais especificamente, é a letra D, transferência de mercadorias entre modos de transportes distintos, tá bom? Em relação ao Brasil, é eficiente? De certa forma, é. É o ideal? Não. Né? Poderia ser milhões de vezes melhor. Mas, né, olhando as outras alternativas, a gente vai ver o seguinte. Trens de alta velocidade que são especializados no transporte de mercadorias de alto valor agregado. Não tem muito a ver com estações intermodais. Né? Ele só está falando de um tipo de transporte. Letra B. Transportes que transfere as mercadorias apenas de um país para o outro. Também não tem nenhuma relação. Mercadorias estocadas de diversos modos. Estoque de mercadoria? Não, está falando de transporte, não estoque. E a letra E, formas de manuseio de cargas frágeis que possuem alto valor agregado? Não. Transporte intermodal, é o que ele quer saber. Então, matamos essa letra D e podemos ir para a próxima. A geopolítica do Estado. Na Amazônia brasileira, o Estado favoreceu a economia urbana para fins geopolíticos. O mais flagrante caso moderno foi a criação de uma área na qual o Estado tentou pela primeira vez introduzir a substituição de importações. Ao conceder incentivos fiscais federais e estaduais à produção empresarial de bens de consumo inéditos ou de produção inexpressiva no Brasil, o Estado teve claro objetivo geopolítico, implantando uma economia industrial em meio a uma região dominada ainda por uma economia mercantil, em área pouco povoada e com um passado de disputas. Essa área criada pelo Estado no final da década de 60 pertence ao seguinte empreendimento regional. Letra A, Projeto Calha Norte. Letra B, Zona Franca de Manaus. Letra C, Rodovia Transamazônica. Ou letra D, Programa Grande Carajás. Bom, vamos lá. Né? O texto está falando do seguinte, né? Tem um termo ali que é substituição de importações, que seria então um termo até meio que da década de 30, de 40, né? Quando teve a crise de 29, e aí começou a industrialização no país, e que essa industrialização, então, era para substituir importações por conta da própria crise internacional que estava ocorrendo naquele momento. Né? Porém, no caso que ele está falando, seria de bens de consumos, né? Industriais, mas com mais tecnológicos, né? E foi feito bem na época do governo militar, tá? Que foi o que eles chamam, ou chamavam, né? De Zona Franca, né? De Manaus, que foi criado na época, né? Junto com a Superintendência da Zona Franca, né? De Manaus, a SUFRAMA. E foi mais ou menos em 67. Né? E seria mais para poder criar esse espaço, né? De montagem de produtos ali na área da Amazônia. Além do mais, também povoar aquela área, né? Porque era um projeto dos militares, então, ter o domínio daquele espaço, que, como ele fala aí, antes era uma área de disputas, né? Como foi o Acre, por exemplo, né? Que a gente já conversou em outras aulas. Então, essa daí a gente fica com a letra B. Mas só explicando rapidamente, né, o Programa Grande Carajás, que foi na época de
70, 80, já foge do que ele está falando dos anos 60, que é a letra D, no caso, né? É mais um projeto de exploração mineral, não tem nada a ver. Rodovia Transamazônica também foi mais ou menos naquela época do que a questão fala, mas não é um empreendimento industrial, né? É uma rodovia. E o Calha Norte foi algo mais né, recente, também não tem nada a ver com o que ele está falando aí. Logo a gente fica mesmo com a Zona Franca de Manaus, essa questão também não é tão difícil.